Olá, pessoal. Eu sou a professora Rosângela e nós estamos aqui hoje para falar a respeito de tabelas e gráficos. Vamos ver qual que é o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa aula. Então, o conteúdo da aula será tabelas de frequência. Então, a gente vai aprender a construir 3 tipos de gráfico. O gráfico de barras, também conhecido como gráfico de colunas, o gráfico de setores, conhecido popularmente como gráfico de pizza, e o histograma. Vamos começar então. Tabelas ou distribuição de frequência. Para que eu uso isso, né? Então, elas são usadas para resumir dados estatísticos. Então, você foi a campo, fez a coleta dos seus dados, aí o que você precisa fazer agora? Fazer o tratamento desses dados, tá certo? Existem 2 tipos de distribuição de frequência. A distribuição de frequência variável discreta, que ela é usada para variáveis qualitativas ou quantitativas discretas, que vocês já aprenderam esses conceitos na aula anterior. E existe também a distribuição de frequência variável contínua, que ela é usada para variáveis quantitativas discretas ou contínuas. A variável, nesse caso, ela será agrupada por faixas, tá? Então, toda distribuição de frequência ela é constituída de 4 colunas. Na primeira coluna, a gente sempre vai colocar o nome da variável seguido de cada um dos valores que essa variável assume. Na segunda coluna, a gente vai colocar a frequência absoluta. Na terceira coluna, a frequência relativa. E na quarta coluna, a porcentagem. A gente vai ver já como é que a gente calcula isso, tá? Então, vamos lá. Antes da gente ver como é que constrói a tabela, a gente precisa relembrar como é que se arredonda dados, tá? Então, eu tenho os números, como é que eu faço para arredondar esses números? Então, se o número que você quiser desprezar, suponha o seguinte, você tem um número, você não quer trabalhar com X casas, você quer arredondar, você quer eliminar algumas casas. Se o número que você quiser desprezar for 0, 1, 2, 3 ou 4, o que você vai fazer? Você vai manter o número que está anterior àquele que você está desprezando, ou seja, o imediatamente anterior, tá? Se o número que você quiser desprezar for 5, 6, 7, 8 ou 9, o que você precisa fazer? Você vai acrescentar 1 ao número imediatamente anterior. Por exemplo, vamos olhar aqui na tabelinha. Se eu tiver o número 275,20 e eu quero que esse número fique com uma casa decimal, portanto, eu vou desprezar o 0, não é isso? Uma vez que o número está arredondado, ele vai ficar como? 275,2. Se eu tiver o número 5,1 e eu quero somente a parte inteira é a parte que está antes da vírgula. Portanto, eu vou desprezar 1. Como é que vai ficar esse número arredondado? O número arredondado fica somente 5. Na próxima linha, o número 5,232. Eu quero que ele fique com 2 casas decimais, portanto, eu vou desprezar o último 2. Como é que vai ficar esse número arredondado? 5,23. 12,13. Eu quero que esse número fique com somente uma casa decimal. Portanto, eu vou desprezar o 3. Como é que ele fica arredondado? 12,1. O último número lá, 427,1284. Eu quero que ele tenha 3 casas decimais, portanto, eu vou desprezar o 4, tá certo? Como é que ele vai ficar depois de arredondado? 427,128. Se os números que eu quiser eliminar for 5, 6, 7, 8 ou 9, como é que eu devo proceder? Em todos esses casos, eu vou ter que acrescentar 1 ao imediatamente anterior. Por exemplo, 5,5. Eu quero ficar somente com a parte inteira. O que eu vou fazer? Desprezo o 5, portanto, o número arredondado vira 6. Na próxima linha, 5,236. Como é que eu quero que esse número fique? Eu quero que ele fique com 2 casas decimais, portanto, eu vou desprezar o 6. Como é que ele fica arredondado? 5,24. 12,17. Eu quero que ele tenha somente uma casa decimal. Eu vou desprezar o 3. Na terceira linha, então, a gente tem o número 12,17. Eu quero que esse número fique com apenas uma casa decimal, portanto, vou desprezar o 7. Arredondado, ele vai ficar 12,2. O próximo número, 427,1278. Eu quero que esse número fique com 3 casas decimais, portanto, desprezo o 8. Como é que ele fica arredondado? 427,128. E, por fim, o número 3,79. Eu quero que ele tenha uma casa decimal, portanto, eu vou desprezar o 9. Como é que ele fica arredondado? 3,8, tá? Uma vez que a gente já sabe como arredondar dados, aí a gente vem aqui para a tabela de frequência, tá?
Então, veja aqui. Eu vou trabalhar com um exemplo prático com vocês. Então, eu vou ensinar aqui como é que a gente faz uma distribuição de frequência que a gente chama de variável discreta. Veja que esses dados aqui, eles são dados quantitativos discretos, tá? Então, esses dados aí, eles estão representando 30 notas de matemática. Só que eu não sei quais são as notas que aparecem com mais frequência, ou seja, não tem nenhum tratamento de dados aí. Então, o que eu vou fazer é uma tabela de frequência, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu vou transformar aqueles dados em rol. Ou seja, eu vou organizar os dados de modo que fique mais simples depois para eu montar a tabela, tá? Então, o que eu fiz? Eu colori os números de modo que facilite a contagem depois. Aqui nós temos, então, o rol. E aí, como é que a gente fez para preencher essa tabela, tá? Então, a gente tem aqui, qual que é o nome da variável que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com a variável notas, tá certo? Quais são os valores que essas notas assumem? Nota 1, 2, 3, 4 e 5. Então, em cada uma daquelas linhas, eu coloquei um desses valores de nota, tá? Aí, agora, eu preciso preencher a frequência absoluta. Se vocês leram lá no conteúdo teórico, a frequência absoluta ela é obtida como? Fazendo a contagem direta no rol. Ou seja, eu vim aqui no rol e contei quantas vezes a nota 1 aparece. A nota 1 aparece 2 vezes, tá? Aí eu contei quantas vezes a nota 2 aparece. A nota 2 aparece 3 vezes. Quantas vezes a nota 3? 8. Quantas vezes a nota 4? 13. Quantas vezes a nota 5? A nota 5 aparece 4 vezes. O total aqui dessas frequências tem que dar 30. Por quê? Porque o rol é constituído de 30 notas, tá? A terceira coluna, como é que eu vou fazer para preencher, tá? Essa terceira coluna a gente preenche fazendo um cálculo. Então, ele está dizendo aqui, ó, FI dividido por N. O que é FI? F é cada uma das linhas que a gente tem lá. O I ele vai determinar para a gente em qual linha. Aqui, para eu calcular esta linha, o que eu fiz? Eu peguei a frequência da primeira linha e dividi por N. Quem é N? Total de elementos. Então, eu fiz 2 dividido por 30. Se vocês fizerem a continha na maquininha, vocês vão ver que vai dar 0,06666. Só que eu quero somente 4 casas decimais. Aí, o que eu fiz? Usei a técnica de arredondamento para obter esse valor, tá? Como é que eu fiz para obter esse valor de frequência relativa da segunda linha? Eu peguei a frequência absoluta e dividi por 30. Como é que eu obtive este valor aqui? Eu peguei a frequência desta linha e dividi por 30, me dando também 0,2666. Quero trabalhar somente com 4 casas decimais. Usei a técnica de arredondamento para obter esse 7 do final aqui. Como é que eu obtive este valor? Eu peguei a frequência absoluta desta linha e dividi pelo total, obtendo 0,4333. E, por fim, como é que eu obtive esse valor? Fazendo 4 dividido por 30, tá? Somando todos esses valores aqui, o resultado deu 1. Como é que eu obtenho a coluna da porcentagem? Basta eu pegar cada uma das frequências relativas e fazer vezes 100. Então, eu peguei 0,667 e fiz vezes 100. Deu quanto? 6,67. Esse valor é 0,10 vezes 100. E assim por diante até completar. Qual o total da porcentagem? O total da porcentagem sempre 100%. Ao fazer essa apuração na tabela, o que a gente consegue observar? Aqui, agora, a gente já consegue ter uma ideia de como essas notas se comportaram. A gente percebe que a nota mais frequente foi a nota 4, com 43,33%. Qual que é a nota que aparece em segundo lugar? É a nota 3, com quanto? Com 26,67%. Então, a partir desse resumo que a gente faz na tabela, a gente pode tirar várias conclusões, tá? Então, agora a gente vai ver como é que a gente constrói a outra distribuição, a chamada distribuição de frequência variável contínua, tá? Quando que a gente vai usar esse tipo de distribuição? Quando os dados que a gente estiver trabalhando, eles assumirem valores muito distintos, ou seja, se eu fizesse uma distribuição de frequência variável discreta, eu não teria um resumo dos dados. Então, nesse caso, eu tenho que usar esse outro tipo de distribuição chamada de contínua, tá? Então, vamos lá. A mesma coisa que eu fiz no anterior, eu organizei os dados na forma de rol, tá? Só que agora, como os dados eles têm valores muito distintos, o que a gente fez? Ao invés de agrupar as notas uma a uma, a gente está agrupando as notas por faixas, tá? Então, na primeira faixa, veja como é que está escrito aqui.
2, aí aparece esse símbolo 4, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de intervalo numérico. O que significa esse símbolo? Que a nota 2 ela está incluída nesse intervalo e a nota 4 não faz parte do intervalo. Ou seja, quais são as notas que efetivamente eu posso colocar dentro dessa primeira linha? As notas entre 2 e 3,9, tá? Aí eu vou construir a segunda linha. A segunda linha eu construí uma faixa que vai de 4 a 6. Que notas eu posso colocar aí dentro? De 4 até 5,9. A terceira linha aqui, eu construí uma faixa de 6 até 8. Efetivamente, quais são as notas que eu coloco aqui dentro? De 6 até 7,9. E, por fim, na última linha, eu vou colocar notas de 8 até 9,9. Tá? Então, já preenchi aqui a primeira coluna. Aí, a gente vai preencher a segunda coluna da frequência absoluta. De que forma? Da mesma forma que a gente fez anterior, fazendo a contagem. Então, dentro dessa faixa aqui, como eu posso colocar notas de 2 até 3,9, eu conto lá. Quantas dentro dessa faixa? 1, 2, 3, 4. Coloquei aqui. Notas de 4 até 6. Se a gente contar aqui, a gente vai ter 6. Notas de 6 até 7,9. Contando esse verde aqui, a gente tem 6. E, por fim, notas de 8 até 10, se a gente contar aqui, 4. Tá? O total aqui dessa frequência absoluta, 20. Aí a frequência relativa. Como é que eu faço para calcular? Exatamente igual ao anterior. Pego a frequência absoluta da linha e divido pelo total, que deveria ter um 20 aqui, tá? Então, 4 dividido por 20, 0,2. Nessa linha, como é que eu preenchi? Peguei a frequência absoluta, dividi por 20, 0,3. Como é que eu obtive esse valor? 6 por 20. Como é que eu obtive esse valor? 4 por 20. Somatório do 0,2, 0,3, 0,3, 0,2, 1. A última coluna, como é que eu faço para obter? Eu vou pegar cada uma das frequências relativas e fazer vezes 100. Aí, quais os resultados que eu obtive? 20, 30, 30, 20%, totalizando 100%. Ao observar aqui agora, o que nós temos como resultado? As notas que aparecem com mais frequência são as notas que estão entre 4 e 7,9, com um total aqui de 60%, tá? Agora, a gente vai passar a segunda etapa do tratamento de dados, que são os gráficos. Como é que a gente faz para construir um gráfico? Antes de construir o gráfico, necessariamente, nós tínhamos que ter construído aquelas tabelas de frequência que a gente viu ainda agora, tá? Então, a gente viu na aula teórica que existem vários tipos de gráfico. A estatística se interessa mais por quais, né? O gráfico de colunas, também conhecido como gráfico de barras, o gráfico de setores, conhecido também como gráfico de pizza, e o histograma, tá? Então, quando que eu vou usar um gráfico de coluna ou um gráfico de pizza? Quando eu tiver uma distribuição de frequência variável discreta. Quando que eu uso o histograma? Sempre que eu tiver uma distribuição de frequência variável contínua, ou seja, quando os dados estiverem agrupados por faixa de valores. Agora, eu vou usar o Excel para ensinar vocês como que a gente faz para construir um gráfico de colunas, ou também conhecido como gráfico de barras, tá? Então, para que eu consiga construir esse gráfico, eu vou pegar os dados lá daquela distribuição de frequência variável discreta das notas estatísticas e vou copiar para o Excel. Então, vou precisar entrar aqui no Excel. Então, essa aqui é aquela tabela que nós tínhamos construído anteriormente, tá? Eu fui lá na distribuição, copiei para o Excel, tá certo? Para construir o gráfico, o que a gente precisa selecionar? Nós precisamos selecionar as notas e precisamos selecionar as porcentagens, tá? Então, vou selecionar aqui, notas. E aí, vocês devem apertar a teclinha Ctrl para selecionar também a porcentagem, ok? Veja aqui, ó. Tanto as notas como as porcentagens aqui ficaram selecionadas. Aí, a gente vai lá na aba Inserir. Aí, gráfico de que tipo? Gráfico de colunas. Clicou. Aí, vocês podem escolher qualquer tipo. Eu vou escolher o primeiro. Aí, automaticamente, o gráfico já aparece aqui para vocês. Ok? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós precisamos colocar um título nesse gráfico, porque do jeito que está aqui, ele está representando pouca coisa, tá? Então, a gente vai aqui nessa abinha Layout.
Dentro do layout, vocês vão clicar aqui, em título do gráfico. E escolher acima do gráfico. Aí aqui, onde eu coloquei o cursor, a gente vai digitar o título. No caso aí, notas. Clique fora do gráfico, olha lá. O título do gráfico trocou pelas notas, tá certo? Outra coisa que eu devo colocar no gráfico. Eu devo colocar em cima de cada coluninha aqui as respectivas porcentagens, para ficar mais fácil de fazer a leitura. Para eu fazer isso, qual o processo? Seleciono o gráfico, veja aqui ó, que o gráfico ficou selecionado. Aí você já está dentro do layout. Aí dentro do layout você vem aqui em rótulo de dados. Aí você pode escolher onde você quer colocar o rótulo. Nós vamos colocar na extremidade externa. Clica fora, olha lá, o gráfico ficou prontinho. Aqui abaixo eu tenho ele maior para vocês verem. Exatamente aquele gráfico anterior que nós acabamos de fazer, tá certo? Vamos ver agora, usando esses mesmos dados, como é que a gente faz para construir o gráfico de setores, tá? Então, vou eliminar isso daqui. Como é que eu faço para construir o gráfico de setores? Vou selecionar coluna das notas, coluna das porcentagens. Para selecionar a coluna das porcentagens, aperte a tecla Ctrl, seleciona, aí de novo, o mesmo procedimento. Vai lá, inserir. Que tipo de gráfico você quer agora? Gráfico de pizza. Que tipo de gráfico? Quero esse aqui. Olha lá, beleza, apareceu o gráfico, tá? Então, aqui aparece o que significa cada um desses pedacinhos coloridos. O que a gente precisa pôr aí para completar? A gente vai precisar pôr para completar o título e as porcentagens. Para colocar o título, vou clicar ali no layout. Título do gráfico, então vou ali no título do gráfico. Acima do gráfico, aí vou digitar notas. Clicou fora, apareceu lá o título, tá? Para eu colocar agora as porcentagens, o que eu devo fazer? Seleciona de novo o gráfico, aí layout, rótulo de dados, clicou no rótulo de dados, extremidade externa. Beleza, ó, automaticamente apareceram aqui as porcentagens, tá? Então é dessa forma aí que a gente vai proceder para construir o gráfico de setores. E aqui embaixo, ó, eu tenho o gráfico de setores já maior, para vocês verem como é que esse gráfico vai ficar, tá? Vamos voltar então agora à aula. Vamos fechar aqui o Excel, né? E a gente vai voltar lá à aula. Agora a gente vai ver como construir um histograma, tá? Então o histograma ele é utilizado para representar a distribuição de frequência variável contínua, como eu já havia dito para vocês. Qual que é a diferença do histograma para o gráfico de colunas? A única diferença é que as coluninhas vão ficar coladas, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz para construir uma distribuição, um histograma, um gráfico para distribuição peso de mulheres, tá? Então, já tinha feito essa distribuição, trouxe para cá, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, copia e cola lá no Excel, tá? Então, vamos fazer isso. Olha lá. Então, aquela distribuição, eu copiei e colei no Excel, tá? O que eu vou fazer para construir o gráfico? Exatamente igual ao anterior. Seleciona aqui a coluna do peso e seleciona aqui a coluna da porcentagem. Então, selecionando a coluna do peso, aperto o Ctrl para selecionar também a da porcentagem, tá? Aí a gente vai ali em cima, ó, inserir. Inserir o quê? Um gráfico de que tipo? A gente vai escolher de colunas mesmo, tá certo? Vamos escolher ali um gráfico de colunas. Que tipo de gráfico? Esse primeiro tipo aqui. Beleza, aí, mas o gráfico não ficou com as barrinhas coladinhas. Você tinha dito que histograma tinha que colar. Como é que a gente faz para colar essas barrinhas? Você vai aqui, ó, nessa abinha, alternar linha coluna e clica nela. Clicou lá, olha lá,
o gráfico colou, virou histograma, tá? O que falta para completar, a mesma coisa que a gente viu nos anteriores, colocar o título e colocar as porcentagens, tá? Então, para colocar o título, o que a gente vai fazer? Vamos clicar ali no layout. Título do gráfico, acima do gráfico. Qual que é o título que a gente quer colocar? A gente quer colocar o título de peso. Clicou fora, olha lá, apareceu o título. Para eu colocar as porcentagens agora, eu tenho que selecionar o gráfico. Selecionou o gráfico, já estou na abinha layout, aí basta clicar no rótulo de dados, aí eu quero colocar essa porcentagem acima. Apareceu. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai construir o histograma. Vamos voltar agora para a aula. Então, aqui é como vocês fariam, né, para fazer o histograma. Deixei todo o procedimento para vocês. E aqui é aquele gráfico lá do peso de mulheres que a gente acabou de fazer, que eu trouxe aqui para a aula. Bom, nós estamos finalizando, tá certo? Nessa unidade, nós vimos bastante coisas novas, não é? Vocês aprenderam como construir distribuição de frequência, vocês aprenderam a como construir gráfico. Agora, para fixar melhor esses conhecimentos, é interessante que vocês leiam o conteúdo teórico e façam as atividades propostas, porque dessa forma vai haver um complemento de modo que vocês realmente apreendam todos os conhecimentos que a gente passou para vocês nessa aula, tá? Bons estudos para vocês!